Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Preciso só esclarecer um ponto antes de entrar nas matérias com vocês. Muitas pessoas me pediram que eu abordasse mais matérias e fosse um pouco mais sucinto nas explicações aqui durante as matérias. Nós vamos fazer a testagem. E aí no final do vídeo você coloca para mim se você gostou nesse formato ou se você prefere com menos matéria e um pouco mais opinativo. Coloca no comentário que é importante. E a gente já começa falando da CPMI de 8 de janeiro. Esse editorial é da Infomoney e eu achei muito interessante aqui. A CPMI de 8 de janeiro. Silvinei Vasquez e George Washington serão ouvidos na próxima semana como testemunhas. A senadora Elisiane Gama, que é aliada do governo, ela apresentou um plano de trabalho. E dentro do plano de trabalho, nenhum petista será ouvido. Ninguém da base do governo, a priori, será ouvido. Somente pessoas da base do Bolsonaro. E aí, nesses dois nomes, o Silvinei Vasquez era o presidente da Polícia Rodoviária Federal, o diretor, perdão, da Polícia Rodoviária Federal. E aí, eles querem explorar muito aquele argumento de que ele interferiu no dia das eleições e isso era um plano do golpe, porque ele fez blitz no dia das eleições com vistas a impedir que eleitores do Lula chegassem para votar. E é lógico que eles vão explorar isso. Já o George Washington, que pretende ser ouvido na terça-feira, é aquele caso de uma bomba que foi encontrada num estacionamento, segundo eles, que seria colocado num aeroporto. Isso é muito questionável, afinal, o que estaria ele colocando uma bomba num estacionamento e ainda de forma visível para que todos pudessem ver e de forma tão simples declarou o que era aquilo e tentou jogar nas costas do Bolsonaro. Muita gente quer saber realmente e quer ouvir o que o George Washington tem para falar. Tanto é que a oposição, ou seja, alinhados do Bolsonaro, votaram pela oitiva do George Washington. O que tem ele a dizer sobre esse assunto? A gente vai trazer em primeira mão tudo isso para vocês. Ainda sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, eu trago um editorial do Correio Brasiliense para vocês. O Torres e Mauro Cid provavelmente também já serão ouvidos na próxima semana. Entretanto, na quinta-feira é a previsão. Uma vez que o Silvinei Vasquez e o George Washington serão ouvidos na terça, o Mauro Cid e o Anderson Torres serão ouvidos na quinta-feira. A grande questão aqui sobre o Anderson Torres. A defesa tinha feito um pedido que ele suspendesse a oitiva, uma vez que ele ainda se encontra debilitado, afinal ele foi preso, passou por pressão psicológica na cadeia, perdeu muito peso e ainda corria o risco de perder o seu cargo na Polícia Federal, que ele cuidou durante anos. E, inclusive, vários colegas da Polícia Rodoviária Federal chegaram a prestar solidariedade ao Anderson Torres. Entretanto, a defesa voltou atrás e entendeu que ele deve ser ouvido sim. Apesar de estar debilitado psicologicamente, Anderson Torres é o que mais quer que a verdade seja exposta e que tudo seja esclarecido. Então, tanto é que a base do Bolsonaro votou a favor da oitiva do Anderson Torres. Outro editorial que eu trago para vocês agora é do jornal Metrópolis. Preso pelo dia 8 de janeiro, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal avisa a Moraes que vai para um resort. Vocês devem lembrar do Fábio Vieira. O Fábio Vieira foi o primeiro a ser preso e depois um vídeo que vazou de um repórter mostrou que ele estava enfrentando os manifestantes e chegou a se ferir. Ou seja, mostrou que de forma alguma ele estava agindo com omissão. Ele estava no olho do furacão, enfrentando manifestantes, inclusive se feriu. E foi preso. Diferente de alguns generais que estão soltos, que inclusive deram aguinha para manifestantes e receberam notificação de que aconteceriam os ataques. O Fábio Vieira não tem informação de que ele recebeu notificação sobre ataques. Entretanto, ele foi preso. E agora ele está em liberdade, mas para que ele possa ir para um resort em Brasília, que ele quer passar um dia de férias, ele teve que notificar o Alexandre de Moraes
pedindo autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal. A grande questão, e que chama a atenção, é a questão do general Gonçalves Dias, que até agora está solto. E isso aí até a imprensa já está questionando. Como assim? Tanto que um editorial do Metrópolis, do Paulo Capelli, ele disse que o G. Dias não ter sido convocado é uma confissão de culpa, que o governo Lula tem responsabilidade sim nos atos do dia 8 de janeiro. A revista Isto É também trouxe uma matéria sobre isso. O ex-ministro do GSI, do Lula, mandou omitir do Congresso informes da ABIN. Você tem noção que interferir no processo é crime? Mandar adulterar ou falsificar documentos de um relatório de inteligência que vai à CPMI do Congresso é crime? Só que neste caso é um crime cometido por alguém do governo Lula. E nesse caso não se viu mandato de prisão expedido contra o senhor Gonçalves Dias. Vamos lá, pessoal, um outro editorial para vocês agora. CNN Brasil. Como eu disse para vocês, há um inferno astral sobre a vida de Bolsonaro, mas não um inferno astral natural, das regras do Estado Democrático de Direito. Um inferno astral de opositores que buscam atingir Bolsonaro. Isso aqui é advindo lá do João Dória. Vocês devem lembrar do Dória, que teve uma conotação nítida e óbvia de perseguição política. Afinal, será que todos os paulistanos que não usaram máscaras tiveram uma multa tão grande? Eis a questão. Matéria do CNN Brasil. Bolsonaro sofre novo bloqueio judicial, R$317 mil por não ter usado máscara na pandemia. E aqui a CNN faz a postagem de um extrato bancário que foi postado nas redes sociais do próprio Bolsonaro. E aqui mostra os menos R$317 mil, que foram os valores atinentes ao bloqueio judicial. Consta aqui como bloqueio judicial. O que é a grande questão aqui? Bolsonaro já tinha sofrido um bloqueio de R$87 mil. João Dória, enquanto governador do estado de São Paulo, determinou uma multa porque Bolsonaro participou de motociata sem o uso da máscara. Bolsonaro foi o multado, entretanto, todos os demais que participaram da motociata, será que foram multados também em valores tão exorbitantes? Acredito que não. Mas a multa foi dada, Bolsonaro foi instado e isso se tornou dívida ativa do estado de São Paulo. E aí, já na gestão de Tarcísio de Freitas, a Procuradoria do Estado deu vazão a essa ação, ou seja, entrou com essa ação para cobrar esse dinheiro do Bolsonaro. Muita gente apoiadora de Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, perguntaram o porquê que Tarcísio deixou isso acontecer. A regra é óbvia, Tarcísio não vai interferir no sistema, assim como outros aí que estão em níveis mais altos estão fazendo. Então, eu acho acertada a decisão de Tarcísio, embora seja penoso ao Bolsonaro. Entretanto, Bolsonaro chegou a ironizar. Falou, será que o PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, vai me ajudar nessa aí? Ou seja, tem que ter fundo com o PL. Então, provavelmente vai acontecer uma ajuda do PL e já tem gente falando também, inclusive, em instituir uma vaquinha em Pix para auxiliar Bolsonaro no pagamento dessa multa aí, tá?